Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vai essa força? Vamos embora, vamos dar início aqui ao nosso curso intensivo em questões de formação militar naval, um curso voltado para a preparação para o concurso de oficial temporário da Marinha do Brasil. É um curso direcionado em questões com muita bagagem teórica, afinal de contas eu vou comentar todas as questões, todas as alternativas, vou trazer sempre conteúdo extra também para agregar nos estudos de vocês, para que vocês possam fazer uma prova segura, uma prova com tranquilidade. Nesta aula de hoje, nós vamos começar a falar, nessa primeira aula, da organização básica da Marinha. Eu vou começar pela principal norma cobrada no concurso, e a principal norma do país também, que é a Constituição Federal, que é onde começa tudo. O topo das normas, a maior de todas, a Constituição Federal, nós vamos começar por ela. Então, essa primeira parte é sobre a Constituição Federal de 88, especificamente sobre a parte de Forças Armadas e Segurança Pública em geral, essas partes que estão previstas no edital. Beleza? Vamos embora? Empolgados, animados? Nós vamos fazer aqui uma bateria de questões de provas anteriores. Eu quero que vocês, após a passagem teórica, acertem todas. Vamos buscar isso aí? Vamos ver se dá certo? Vamos lá, vamos trabalhar para isso, né? Ok, então olho na telinha aqui com o professor Alonso. Vamos lá. Então, estamos no nosso curso para a Marinha do Brasil, oficial temporário, nosso curso intensivo em questões. A aula 1, nós vamos trabalhar da organização básica da Marinha. O cronograma vai ser esse aqui: apresentação, análise do edital, análise estatística das últimas 5 provas e começamos com a primeira aula, organização básica da Marinha. Porque é fundamental vocês entenderem o que é a Marinha, em que contexto se encontra dentro das Forças Armadas, dentro da Constituição Federal, a principal norma. Então vamos entender primeiro de Marinha, para depois nós falarmos de legislação da Marinha, militar naval, falar de defesa nacional, estratégia de defesa nacional, falar das tradições navais, relações humanas, falar bastante de liderança, das histórias navais, até mesmo simulado. Então, por uma questão didática, o professor Alonso começou do mais básico, da organização básica da Marinha. Então, estamos começando o nosso curso aqui, na organização básica da Marinha, que, de acordo com o edital, a organização básica da Marinha irá exigir a Lei Complementar 97, que foi alterada pela Lei Complementar 117 de 2004. Então, na verdade, ao estudar essa lei aqui, 97, atualizada, automaticamente eu já estou considerando essa lei aqui. Essa lei alterou alguns dispositivos da 97, ok? Além disso, temos que estudar a Lei Complementar 136 e, por fim, a Constituição da República Federal do Brasil de 88, títulos. Aliás, título 5, que é a parte que fala das Forças Armadas. Assim como a Lei Complementar 136 é para estudar apenas os capítulos 1 e 2. E é exatamente estas normas que nós vamos estudar aqui na Organização Básica da Marinha. E mais uma vez, por uma questão didática, eu vou começar pela principal norma, que é a Constituição Federal de 88. Esta aqui, vamos estudar esse título 5. Depois, na sequência, entra as leis complementares 97, já considerando a Lei Complementar 117, e a Lei Complementar 136. Joia? Então, essa será a ordem. A nossa primeira parte aqui abrange, então, a Constituição Federal de 88. Título 5, Forças Armadas. Beleza? Tudo certo? Apertem os cintos. Nós vamos decolar. Nossa brincadeira vai começar agora. Vamos lá, galera. Hora de treinar. Vamos fazer baterias e baterias de questões. Claro que eu vou dar todo o suporte teórico para vocês. Então, vamos lá. Eu já trouxe uma primeira questão da prova de 2017. Prova, claro, de oficial temporário 2017. Nessa questão, ele perguntou o seguinte, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do... Então, quem é a autoridade suprema da Marinha? Cadê? De acordo com a Constituição Federal, das Forças Armadas, perdão.
É o presidente? É o ministro da Defesa? É o comandante da Marinha ou do Exército Aeronáutico? É o Conselho de Defesa Nacional ou é o Conselho Militar de Defesa? Quem é a autoridade suprema? Então vamos lá, antes de responder, eu vou trazer a bagagem teórica para vocês, não só para resolver essa questão, mas também para resolver as diversas outras questões que vão aparecer aqui na aula sobre essa parte da Constituição Federal. Então vamos lá. A brincadeira começa aqui, ó, o título 5, especificamente sobre Forças Armadas, artigo 142. O artigo 142 diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Inclusive, já é a resposta da questão. A questão estava perguntando qual era a autoridade suprema, mas depois a gente volta naquela questão. Vamos lá. A questão foi só para dar um start. Só para mostrar de cara como as questões vêm na prova para vocês, tá bom? Agora eu vou fazer toda a parte teórica e a gente começa a fazer um monte de questões. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Professor, não entendi nada, vamos com calma. Eu gosto muito de explicar os dispositivos esquematizando, dividindo ele em pedaços. Então, vamos lá, até porque facilita a vida do concurseiro, né? Então, vamos ele todo em partes, em pedaços. Vamos lá. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. É o que vem até aqui, ó. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Vou fazer o primeiro comentário. Pessoal, Forças Armadas são essas três. Marinha, Exército e Aeronáutica. E pode parecer algo espontâneo, algo uma questão de simplesmente de ordem alfabética, seja qual for o raciocínio de vocês, o fato de aparecer nessa sequência Marinha, Exército e Aeronáutica, mas tem um motivo para estar nessa sequência. Eu quero dizer o seguinte, por que não Exército, Marinha e Aeronáutica? Ou Aeronáutica, Exército e Marinha? Por que Marinha, Exército e Aeronáutica? Por quê? Porque a Marinha do Brasil é a força armada mais antiga. A Marinha surgiu antes mesmo do Exército, ok? E no Brasil é a nossa força armada mais antiga. Por isso, é muito comum você se deparar com diversas situações onde a Marinha vem primeiro. Marinha, Exército e Aeronáutica, ok? Curiosidade, em tradições navais a gente até vai ver um pouco mais disso. Mas vamos lá. Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Pergunta a vocês, se cair na sua prova, pertencem às Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica e Bombeiro? Não. Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Militar? Não. Forças Armadas são só essas três. Ok? Existem as forças auxiliares. Inclusive, nós vamos ver até uma questão do Bombeiro e do Exército e da Polícia Militar como reserva do Exército. Eu vou mostrar isso para vocês ainda. Forças Armadas no artigo 142 da Constituição Federal. A Constituição Federal é a principal norma do país, é a principal, a que manda em todas. Qualquer lei que você imaginar tem que obedecer à Constituição Federal. Ela está no topo, é a principal norma, ok? Então ela fala Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Não tem o que pensar, ok? Beleza, continuando. São instituições nacionais, claro que é nacional, é brasileira, permanentes e regulares. Permanentes e regulares. Isso não quer dizer que a qualquer momento faz um exército e desfaz um exército. Está em tempo de paz, desfaz o exército. Opa, vai ter uma guerra aí, vamos montar o exército de novo. Não é isso. São permanentes e regulares e não irregulares. Ok? São permanentes e regulares. O tempo inteiro, em paz ou em guerra, tem Marinha, Exército e Aeronáutica. Organizadas com base eu coloquei em amarelinho isso aqui, não foi à toa. Preste atenção no amarelinho, tá bom? Com base na hierarquia e na disciplina. Pessoal, uma das coisas mais importantes para a sua prova e para a sua vida na Marinha, depois que você for aprovado, você vai ser aprovado, é esse tal de hierarquia e disciplina. Isso você vai ter que levar contigo para a prova, claro,
e para a sua vida militar. Sem hierarquia, sem disciplina, você não vai durar ali muito tempo. Se você for uma pessoa indisciplinada que não respeita hierarquia, você não foi feito para o mundo militar. Ok? Não sabe receber ordens. Ok? Claro que ordens absurdas você não vai obedecer mesmo. Mas representa contra. Existem todas umas formalidades aí. Mas hierarquia e disciplina são as bases do militarismo. Hierarquia é aquela coisa de um ser mais antigo que o outro. A antiguidade refere àquele que está no posto mais alto. Ok? Quando eu falo aquele militar, João, é mais antigo que Fernando. João é mais antigo que Fernando. Eu quero dizer que João não é mais velho que Fernando. A antiguidade na Marinha está referida ao posto. Então, João, ele está num posto, tá? Ou numa graduação, nós vamos aprender o que é graduação, o que é posto depois, maior do que a de Fernando, ok? Então, hierarquia e disciplina, a hierarquia tem a ver com o posto. Então, por exemplo, o maior de todos os postos na Marinha é o almirante. É ele que manda em todo mundo. Se passar pelo almirante, você abaixa a cabeça, presta continência e abaixa a cabeça. Ok? Sim, senhor, não senhor. O almirante é quase o Deus na terra, na Marinha. Joia? É o topo do topo. E aí vem os demais. Aí nós vamos aprender toda a hierarquia da Marinha ainda. Mas existe o almirante. Dentro dos almirantes existem vários tipos de almirante. O contra-almirante, o vice-almirante, o almirante de esquadra. Nós temos depois os capitães de mar e guerra, capitão de fragata, capitão de corveta, e vai descendo. Capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente, enfim. Toda uma hierarquia. Hierarquia é a base. Uma das bases, né? A outra base é a disciplina. Tem que ter disciplina, tem que saber receber ordens, tem que obedecer. Imagine você na guerra e for totalmente indisciplinado. Você pode comprometer a vida de todo o seu batalhão. Certo? Porque você deixou de cumprir o seu papel, você pode comprometer a vida de todos os demais. Então é natural que o militarismo exija essa questão da disciplina a rigor. Claro, a hierarquia também tem que obedecer às ordens. Joia? Beleza? Então, se tem uma coisa, talvez uma das coisas mais importantes do concurso, e também simples, é básico de aprender, é essa tal de hierarquia e disciplina. Ok? Isso tem que estar no sangue a partir de agora. Hierarquia e disciplina. Nós vamos estudar várias outras normas que vão falar da mesma coisa. Hierarquia e disciplina. Joia? E vamos fazer questões também, claro. Sobre a autoridade suprema, ou seja, autoridade máxima, então, constituída pela Marinha Exército Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizada com base na hierarquia e disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República. Pronto, já podemos responder a primeira questão. É a autoridade máxima, é ele que manda. É o presidente da República. Tem várias autoridades ainda que mandam bastante, mas não tanto quanto o presidente. O ministro da Defesa manda? Manda demais. O ministro da Defesa manda em todas as Forças Armadas, nas 3. Só que o ministro da Defesa obedece ao presidente, claro. Não é o presidente que nomeia os seus ministros? É ele que nomeou o ministro da Defesa. Tem cabimento eu achar que o ministro da Defesa vai mandar mais do que o presidente? Não tem cabimento. Só que aparece isso na prova. E o aluno às vezes não fica ligado e acaba, o chefe supremo das Forças Armadas é o chefe, é o chefão, é o ministro da Defesa. Não. Presidente da República. Ok? E destinam-se a quê? Para que servem as Forças Armadas? Destinam-se à defesa da pátria, tá aqui. Destinam-se ao quê? Defesa da pátria, claro, defender o país, defender a pátria. E também a garantia. A garantia de quê? Dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. Então, vou explicar isso. Poderes constitucionais: executivo, legislativo, judiciário, são os 3 poderes. Já ouviram falar na Praça dos 3 Poderes? São os 3 poderes: executivo, judiciário, legislativo. Ok? E as Forças Armadas
tem como papel defender a pátria, isso aí todo mundo sabe, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, eles existem para defender o país de uma invasão, de uma guerra, enfim, claro, isso aí todo mundo sabe. Agora tem que saber essas outras finalidades também. Garantir os poderes constitucionais. Então, se por exemplo, vamos lá, dar um exemplo. O executivo, o poder executivo tenta de alguma forma acabar com o poder judiciário. Não quero mais respeitar o poder judiciário não serve para nada, acaba, fecha isso tudo. Estamos mexendo com os poderes constitucionais, um deles, ou legislativo. Não pode. Ok? Então, as Forças Armadas elas existem para defender, para garantir a existência desses poderes e, além disso, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, qualquer um dos poderes executivo, judiciário, legislativo, solicitar a garantia da lei e da ordem. Qualquer um poder pode, por iniciativa deles, exigir a garantia da lei e da ordem. Ok? Tudo bem? Então, gravem bem quais são os deveres das Forças Armadas. Gravem bem quais são os deveres das Forças Armadas. Isso inclui Marinha, Exército e Aeronáutica, não é só da Marinha não, viu? Estamos falando aqui de todas as Forças Armadas. Depois a gente vai focar só na Marinha. Joia? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes constitucionais, a garantia da lei e da ordem. Muito bem, fechamos o artigo 142 com várias informações importantes. A informação de que a Força Armada ela é composta por Marinha, Exército e Aeronáutica, que são instituições permanentes e regulares, com base na hierarquia e disciplina, tem que saber isso. Autoridade Suprema, Presidente da República e as suas finalidades. Joia? Eu vou até voltar na questão. Vamos lá. Quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Quem é? Presidente da República. Não é o Ministro da Defesa, não é o comandante da Marinha, do Exército Aeronáutica, não é o Conselho de Defesa Nacional, não é o Conselho Militar de Defesa. Pessoal, existe a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, todos esses três aqui subordinados ao Ministro da Defesa e o Ministro da Defesa, claro, subordinado ao Presidente da República. Ok? Além disso, existem os conselhos. Para que serve o conselho? Para dar conselho, né? Claro, são órgãos que vão contribuir para deliberações, tomar decisões políticas. São conselhos que são órgãos vinculados, joia? Mas nós vamos estudar ainda todo o organograma da Marinha, mas de início eu preciso que vocês saibam que as três Forças Armadas, cada Força Armada tem o seu comandante, existe o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica. Cada uma Força Armada tem o seu comandante. Todos os comandantes são subordinados ao Ministro da Defesa, que pode ser um civil, pode ser militar, ok? O Ministro da Defesa não precisa ser militar, os comandantes das forças sim, ok? O chefe da Marinha vai ser alguém da Marinha, do Exército, da Aeronáutica também. Agora, o Ministro da Defesa, que é o chefe de todas as três forças, pode ser civil. O Presidente da República nem se fala, né? Beleza? Gabarito, questão número 1, letra A. E vamos continuar aqui. Nós estamos ainda no 142, vamos estudar agora os parágrafos. São 3 parágrafos. O primeiro parágrafo vai dizer que a lei complementar estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização e preparo no emprego das Forças Armadas. Então, é um dispositivo simples. Eu só coloquei ele aqui para fazer a referência às leis complementares que nós vamos estudar. Estão lembrados no início que eu mostrei? Nós vamos estudar aqui a Constituição Federal e as leis complementares, ST 97, não foi? Então, aqui. Por que existe essa lei complementar 97? Que fala da organização e estrutura? Porque a Constituição Federal fala, olha, uma lei complementar vai falar sobre isso. Ok? E aí é por isso que ela existe, é por isso que nós vamos estudar, até porque o edital exige. Agora sim, o parágrafo 2º é muito importante, porque já foi cobrado em prova, tem grande chance de cair de novo. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Muito importante, é um dispositivo muito simples, fácil de aprender e muito importante.
não cabe habeas corpus contra a punição militar. Vamos lá, professor Alonso que já foi militar, né? Professor Alonso teve mais de 16 anos de marinha. Só de academia militar são 7 anos. Eu passei 3 anos de segundo grau, mais 4 anos de nível superior, me formando na escola naval. E nesse período de academia militar rola muitas punições. É muito mais comum até, claro, depois que se forma, não tanto. Mas na período de academia é um rigor muito mais alto em relação à hierarquia e disciplina. E como naturalmente um monte de alunos se formando e tal, as escorregadas acontecem. Eu não vou entregar as minhas aqui, claro, não faz sentido falar as punições que o professor Alonso tomou quando tinha 15, 16, 17 anos. Mas eu posso dizer que foram bem pouquinhos, hein? Eu acho que foi um dos poucos que tomei ali, quase nenhuma punição. Eu acho que eu lembrei de uma aqui só, mas vai ficar aqui em segredo. Quem sabe no final do curso eu conto. Mas é muito comum essas punições. E aí, nesse caso, quando uma punição militar, disciplinar, ela é aplicada, não pode um advogado entrar no quartel com um habeas corpus pedindo o cancelamento da punição disciplinar. Por que não pode? A Constituição Federal não deixa. Não é porque alguém entende que não pode. Não é porque o STF entende que não pode, enfim. A Constituição Federal está falando. Não caberá habeas corpus em punições disciplinares militares, ok? Para a prova, isso tem que saber. Vai ter que estudar como funciona o habeas corpus, se é pago, se é gratuito. Não pensa nada nisso. Aqui não é prova de direito. A galera do direito já sabe muito mais do que eu estou falando. Até porque nós estamos dando formação militar naval para todas as profissões de direito, exceto medicina. Mas para direito, para odontologia, para pedagogia, enfim. Então, tem aluno de direito estudando, sabe muito bem o que é um habeas corpus. Para todos os demais, nunca ouvi falar, não sei o que é. É um instrumento para liberação de um corpo. Ok? Liberação de alguém que por algum motivo está privado de ir e vir, enfim, qualquer motivo desse. Habeas corpus, para sua prova na Marinha, e você precisa saber que habeas corpus não é aplicável em punições disciplinares militares. Isso é o que tu vai levar para a sua prova. Se você, principalmente você que é da área de direito, já viu doutrinadores, pessoas que entendem diferente, não tentem complicar aqui, pessoal. Por Deus. Para a sua prova, eu vou mostrar questões. O que vai cair na prova da Marinha é a literalidade, não é entendimento, não é jurisprudência. Vocês sabem o que eu estou falando, tá? É parágrafo 2º, não cabe habeas corpus e ponto. Ok? Senão você vai perder ponto na prova, aí vai entrar com recurso, vai toda uma celeuma aí de graça. Ok? Para a sua prova, não cabe habeas corpus para punições militares. Joia? Beleza! E agora chegamos no parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º, ele tem 10 incisos. É um parágrafo longo. Eu trouxe aqui a maioria, não todos, mas a maioria que eu julgo importante e até porque foram os que eu viram na prova. Os que eu não trouxe aqui praticamente são uns textos bem estranhos que faz você jogar para outro dispositivo. Enfim, não traz muita informação relevante, até porque justamente nunca foi cobrado em prova. Mas os que eu trouxe aqui são importantes, ok? Eu quero que vocês tenham atenção. Eu destaquei aqui as palavras mais importantes. Agora, é claro, a publicação está em anexo. Você consegue ver toda a publicação, inclusive eu recomendo, tá? Que você faça a leitura, claro, de todo o conteúdo, de toda a parte da Constituição Federal prevista no edital. Lembrando que esse curso é um curso intensivo em questões, onde eu vou focar nos pontos mais importantes para resolver as questões. Estou trazendo conteúdo a mais, mas não tem como num curso de questões eu trabalhar toda a teoria de cabo a rabo. Isso não é possível. É um curso muito mais objetivo, direcionado, porque a banca cobra, ok? Mas fica aqui a recomendação. Faça pelo menos uma leitura do texto completo, ok? Inclusive dos 10 incisos, dos 2, se eu não me engano, 2 ou 3 que eu não trouxe aqui. Vocês vão ver ali que não tem muita coisa mesmo para acrescentar. Mas faça a leitura, assim como de outras normas, outros dispositivos que nós vamos trazer aqui para a aula, tá bom? Mais uma vez, nosso curso é um curso intensivo em questões, para você detonar na prova com as questões.
Legal? Trazendo tudo aqui bem. Só o bizu, só o néctar, tudo bem direcionado de uma forma bem objetiva. Aí vamos lá, vamos ver esses parágrafos aqui. Aliás, vamos ver o parágrafo 3, vamos ver esses incisos. Começando o seguinte, ó, os membros das Forças Armadas são denominados militares. Parece óbvio. E é óbvio. Só que a banca gosta, a Marinha gosta de trocar as palavrinhas ali e o concurseiro às vezes fica, pô, e agora? Será que é isso mesmo? Será que não é? Os membros das Forças Armadas são chamados de militares. Ponto. Vocês vão ver uma questão aqui que a Marinha colocou em uma das provas. E os membros das Forças Armadas são chamados de militares federais. Não. Militares e ponto. Acabou, não tem que acrescentar mais nada. Tá bom? São os militares da Marinha, do Exército Aeronáutico. Okay? Aí sim, existem os bombeiros militares, a polícia militar também são militares. Então uma coisa é dizer que os membros das Forças Armadas são militares. Os da polícia militar, os bombeiros, também são militares. Não tem problema nenhum. O que eu não posso dizer é que bombeiro e polícia militar fazem parte das Forças Armadas. Aí não. Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Ou na ordem certinha, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Muito bem, então os membros são chamados de militares. Joia? Aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. E agora vamos estudar. 1. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo Presidente da República. Então, a patente é conferida pelo Presidente da República. Eu, por exemplo, quando eu era oficial da Marinha, eu cheguei até o posto de capitão antes de migrar para o serviço público, eu tinha a minha patente, que era capitão. Eu tinha uma carta patente, eu tinha um documento. Carta patente. Ok? Vocês vão ter as suas também. A patente, ela traz junto prerrogativas, direitos e deveres como militar. São conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, aos oficiais da reserva. O oficial da reserva também continua com a sua patente. O que é o oficial da reserva? Para as situações. O militar seguiu a carreira, acabou o tempo dele de serviço militar, ele é transferido para a reserva. Ok? Ele é da reserva. Ele perdeu a sua patente? Não. Ele continua, por exemplo, vou dar um exemplo de um posto aqui. Capitão de fragata da reserva. Mas continua sendo capitão de fragata. A patente continua com ele. Ok? Vocês vão ver, eu vou mostrar já já, aqui nessa tela mesmo, um dispositivo que fala sobre, que se encaixa ao professor Alonso. O professor Alonso era oficial da Marinha e migrou para o serviço público. Automaticamente eu fui transferido para a reserva. Eu sou da reserva também. Tenho a minha patente, só que eu sou da reserva. Ok? Então, tem os oficiais da ativa. Ativa é quem está atuando, quem está na ativa. Reserva é quem já foi para a reserva, já não está mais ativa, não vai mais para o quartel todo dia. Ou reformados, também são aqueles que foram reformados por algum motivo, algum problema de saúde. O militar foi reformado. Sendo-lhes privativos os títulos e postos militares. Então, títulos e postos militares são privativos de quem? Dos oficiais da ativa ou da reserva ou reformado. E, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Eu vou até apagar isso tudo e explicar bem detalhadinho o que ele está querendo dizer. Que patente, com prerrogativa, direitos e deveres, são conferidas pelo Presidente da República, são asseguradas em sua plenitude a quem? Patente, pessoal, é para oficiais. Não importa se é oficial da ativa, ou seja, está trabalhando lá todo dia, se é da reserva, foi para a reserva, se é reformado por algum motivo de saúde. Mas patente é para oficiais. Por quê? Aí vamos começar a entender um pouquinho de como funciona a parte dos militares, não só na Marinha, como qualquer força armada. Mas vamos para a Marinha, focar na Marinha. Na Marinha, nós temos o que chamamos de praças e o que chamamos de oficiais. Ok? Por exemplo,
Exemplo de praças. O marinheiro, que a gente chama de MN. Marinheiro é um praça. O cabo, que vem depois do marinheiro. O cabo está acima do marinheiro. O cabo, CB. O sargento, SG, também está acima do cabo. Numa escala de hierarquia, o marinheiro é o primeirozinho, começa como marinheiro. Depois vem o cabo, depois vem o sargento. Sargento tem subdivisões, tem terceiro sargento, segundo, isso a gente aprende depois. São os praças, ok? Por exemplo, também tem na Marinha o suboficial, que é o que está abaixo de oficial. Suboficial está acima de sargento, mas abaixo de oficial, ok? Do lado dos oficiais na Marinha, nós vamos começar aqui como o segundo tenente, depois o primeiro tenente, depois o capitão-tenente, professor Alonso foi capitão, depois o capitão de corveta, o capitão de fragata, o capitão de mar e guerra. Aí eu vou continuar aqui do lado. O almirante, o contra-almirante, ok? O vice-almirante, o almirante de esquadra e o almirante. Só o almirante mesmo é o último de todos, só quando tem guerra. Nós vamos aprender isso com mais calma. O que eu quero mostrar para vocês é que existem os praças e existem os oficiais. Você está fazendo uma prova para oficial. Você, durante o período de adaptação, vai ficar ali num intermediário chamado guarda-marinha, mas assim que se formar, você vai ser o segundo tenente. Você vai ser promovido a oficial, segundo tenente, oficial. O oficial já tem direito a uma espada. Praça não tem espada. Você vai ter uma espada bonitona. Ok? Oficial e praça. Praças é uma nomenclatura dada para aqueles que não são oficiais. Marinheiros, cabos, sargentos, oficiais. Ok? Está desse outro lado aqui da tabelinha, já vai incluir os tenentes, os capitães, okay? Os comandantes, almirante e por aí vai. Quem é que tem patente? Os oficiais. Praça não tem patente. Marinheiro não tem patente. Cabo não tem patente. Sargento não tem patente. Deu para entender? Ok? Então, inciso 1, patente. Elas são asseguradas para os oficiais, para essa turma aqui. Todo mundo aqui tem patente. Não importa se é da ativa, se é da reserva, ou se foi um oficial que já está reformado, ele continua com a sua patente. Sendo-lhe privativos dos oficiais, os títulos e os postos militares, oficial, pessoal, oficial tem posto. Qual é o seu posto? Meu posto é segundo tenente. Qual é o seu posto? Meu posto é capitão-tenente, meu posto é almirante. Oficial tem posto. Praça não tem posto. Praça tem graduação. Aí a pergunta é diferente. Qual é a sua graduação? Ah, eu sou marinheiro. Qual é a sua graduação? Eu sou segundo sargento. Eu sou cabo. Graduação para cabo, posto para oficial. Por isso que o inciso 1 está dizendo que os oficiais têm privativamente seus títulos e postos. Por quê? Praças não têm postos. E aí ele vem, juntamente com os demais membros, agora sim, juntamente com os demais, com os praças, o uso dos uniformes. Agora sim, o uso de uniforme não é só para oficial, né? O uso de uniforme é para oficial, para praça. A praça também usa uniforme. Uniforme marinheiro. Ok? Então, patente só para oficial. Posto só para oficial. Uniforme para todos. Para os demais membros, aí inclui os praças. Joia? Muito bem. 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37(16), a linha C, eu vou falar desse dispositivo, será transferido para a reserva. É o que aconteceu com o professor Alonso. Eu era militar da ativa, tomei posse no emprego público, automaticamente eu fui transferido para a reserva. Hoje eu sou o capitão da reserva. Ok? Posso ser chamado para guerra? Posso, sou da reserva. Reserva é para isso, né? Motivo em paz não, mas em guerra, em período de guerra, todos aqueles reservistas podem ser convocados. Ok? Professor Alonso, lembre bem na prova. Eu tomei posse, pronto, fui para a reserva. Joia? Isso é automático.
Ok? Será transferida para reserva. Só que é para todo mundo? Não. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C. O que diz esse dispositivo? Vamos dar uma olhada aqui na outra tela? Olha aqui, artigo 37, 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em cada caso disposto no inciso 16, no inciso 11, perdão. Nessas três situações, o dispositivo na Constituição traz três possibilidades de acúmulo de cargos. Porém, para a Marinha só vale a letra C. Para a Marinha só vale o 16, C só vale esse aqui. O A e B não serve para a Marinha, nem para nenhuma Força Armada. Porque a regra, pessoal, é que não se pode acumular cargo público. Inclusive, eu já recebi várias perguntas. Professor, por exemplo, eu já sou professor concursado na escolinha estadual, municipal, e eu queria fazer essa prova da Marinha. Eu vou ter que abrir mão? Vai ter que abrir mão, porque você não pode ficar com os dois. Não pode acumular. É proibido. Só existe uma exceção nas Forças Armadas que pode, é para a linha C, que é para o caso de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissão regulamentada. Eu conheci muitos médicos, por exemplo, que atuam meio expediente na Marinha, o restante do expediente num hospital civil. Pode? Pode. Por quê? A Constituição deixa. Profissional de saúde, regra geral, já pode acumular 2 empregos. Ele pode ter 2 concursos públicos na área de saúde? Pode. Não tem problema nenhum. Ok? Existem outras regras. Por exemplo, 2 cargos de professor pode. O professor pode ter 2 matrículas distintas. Ele passou no concurso do município e do estado. Ele pode atuar nas 2 se houver compatibilidade de horário. Essa é a regra geral. Para as Forças Armadas não pode. Ok? Para as Forças Armadas, a única regra que pode haver acúmulo, a linha C, é para quem trabalha na área da saúde. Ok, pessoal? Somente a linha C. Então, nesse caso, vamos lá. A pessoa é médica, concursada, na Marinha, é militar, passou por concurso, é concursada, e depois passou por um outro concurso civil, numa Secretaria de Saúde, qual for. Ele será transferido automaticamente para a reserva? Não! Porque o profissional da saúde pode, ressalvada a hipótese da linha C, pode acumular, não tem problema. Ok? Qualquer outro profissional não pode. Somente os da área da saúde. A área da saúde em geral. Ok? Beleza, voltando aqui. Tomem cuidado que na prova eles vão querer dizer, sabe o que? Na prova da Marinha? Que o militar que tomar posse, o oficial que tomar posse, como é que tá aqui? Tá? O militar que tomar posse em emprego público automaticamente vai para a reserva. Tomem cuidado, porque essa regra não é para todos. O pessoal da área de saúde não vai automaticamente para a reserva. Tem que ter essa ressalva, senão a questão fica errada, tá? A 3 eu não trouxe para vocês, foi o que eu disse, alguns dispositivos eu não trago, acho desinteressante abordar aqui, nunca foi cobrado em prova, mas dê uma olhadinha depois, o material está anexado, você pode acessar todo o material e faça uma lida geral. 4. Ao militar são proibidas sindicalização e greve. Muito importante essa aqui, muito importante mesmo. Militar não pode ser sindicalizado. Pertence ao sindicato dos trabalhadores, sindicato dos professores. Não pode. Militar não pode ser sindicalizado. Se você é sindicalizado, deixe de ser quando entrar na Marinha. Ok? Greve. Não tem direito à greve. Professor, que absurdo. Pode até ser. Mas não estamos aqui para discutir isso. Não vamos perder o nosso tempo aqui. O que você precisa saber é para a prova. Não pode fazer greve, ok? Vai tomar uma punição se fizer uma greve no quartel. Vai tomar uma punição. E não caberá habeas corpus. Já vimos isso aqui também, né? Então, nada de greve no quartel, hein? Ok?
Não pode sindicalização, não pode greve. Proibido. 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode se filiar a partido político. Aí tem mais uma exceção. Enquanto em serviço ativo, ele está na ativa, ele está atuando, está indo para o quartel todo dia, está indo para o seu navio, não pode pertencer a partido político. Ah, professor, e o militar da reserva? Aí pode. Porque o militar da reserva não está mais na ativa. Aí pode entrar no partido político. Ok? Beleza? Pode se filiar. 6. O oficial só perderá o posto e a patente. O oficial não tem posto, não tem patente? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, de ser oficial do oficialato. Se ele for julgado indigno ou com ele incompatível com o oficialato. Somente essas duas situações, viu? Indigno ou incompatível com o oficialato. Indigno ou incompatível. Memorize isso, isso cai bastante também. Ok? Somente nessas duas situações, o oficial perderá o posto à patente. Se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato. Por decisão de quem? Do Tribunal Militar. Pessoal, existe o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar é a instância máxima da Justiça Militar. Ok? O Tribunal Militar é que vai poder tirar esse posto, essa patente daquela pessoa, ao julgá-lo indigno ou incompatível para o oficialato. Ok? Beleza? É o Tribunal Militar, não é qualquer juiz. Assim como qualquer órgão judiciário, na Justiça Militar, existem os juízes que julgam sozinhos, existem situações onde o julgamento é feito com o juiz militar. Esse juiz militar, ele é formado em direito, é um civil, juiz militar, e os demais juízes que vão compor a bancada são militares. Eu já participei de julgamentos. Isso aí é feito, pessoal, para vocês terem, é só mais uma curiosidade aqui, tá bem fora aqui do que vai ser cobrado na prova, mas para vocês terem um entendimento, eu já participei de julgamentos de justiça militar. Os militares de determinados postos, assim, por exemplo, acho que se eu não me engano era capitão, eu já era capitão, não lembro muito bem qual era o posto, um posto mínimo, e aí nós havia um sorteio, alguma coisa assim do tipo, e em determinado trimestre eu fui sorteado para ser juiz militar. E aí, nos casos que ocorriam, nós íamos para o julgamento, eu lembro que éramos 5, sendo 4 militares, de farda, militares mesmo, e um juiz mesmo, formado em direito, formado em concursado, juiz militar, concurso igual a qualquer outro juiz. Ok? E aí houve julgamentos, e cada voto valia igual, é bem interessante. Existe o voto do juiz de concurso, mais os nossos militares, os 4, e éramos 5 votos, e o dele não tinha mais peso não, o dele era de Minerva, mas o nosso voto valia igual ao dele. Bem interessante essa situação. Claro que era para situações um pouco mais simples, não tão complexas. Só que isso era nível de uma circunscrição militar, de justiça militar. Não era um tribunal militar, o Superior Tribunal Militar, que vai julgar esse caso de perda de patente de oficial. Ok? Então, para sua prova, quem é que julga? A decisão é de quem? Tirar a patente, tirar o posto de uma pessoa, de um oficial. Do Tribunal Militar, ok? É a Constituição Federal que está falando. Não é o STF, por exemplo, Supremo Tribunal Federal. Não é o STF. É o Tribunal Militar que tira a patente ou não, ok? De caráter permanente em tempo de paz ou um tribunal especial em caso de tempo de guerra. Aí nós temos duas situações agora. O Tribunal Militar no tempo de paz, ou um tribunal especial formado de alguma forma ali, meio que numa circunstância expressa no meio da guerra, em outro país, onde teve que ser feita a tomada a decisão para tirar a patente dele, oficial,
tirar ele fez alguma besteira muito grande, não serve, não pode estar ali. E aí vai ter que esperar, ele vai continuar oficial ali no meio da guerra, fazendo um monte de besteira, comprometendo a vida de todo mundo. É possível haver um tribunal especial em tempo de guerra? É possível, aí a regra é outra. Ok? Beleza? Então, guardem bem isso. Em tempo de paz, quem faz a decisão? O tribunal militar. Agora, em guerra, tribunal especial. 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar, e aqui nós estamos falando de justiça comum e justiça militar. Justiça militar, por exemplo, eu acabei de dizer a situação onde houve um julgamento com um juiz, mais 4 militares fazendo às vezes o juiz também, militar. Houve algum julgamento, enfim. Não estou falando do tribunal ainda, estou falando de uma justiça militar. Um oficial condenado na justiça comum ou na justiça militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetida ao julgamento previsto no inciso anterior. Então, prestem bem atenção. A justiça comum, naturalmente, mas a militar também, pode determinar a detenção, a pena de mais de 2 anos. Se for o caso de uma justiça militar, vai ficar num sistema militar. Preso por mais de 2 anos. É comum? Claro que não, mas pode acontecer sim. Foi determinada uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Neste caso, não importa se é justiça militar ou comum. Militar ou comum. Neste caso, ele será levado para o julgamento do inciso anterior, que é o julgamento da perda de patente. E quem é que faz? É o Tribunal Militar em tempo de paz, Tribunal Especial em tempo de guerra. Ok? Então, se pena privativa superior a 2 anos e a sentença já está transitada em julgado, ou seja, já está fechada, não tem mais como recorrer, esse oficial será submetido automaticamente ao julgamento previsto no inciso anterior em relação à perda ou não da sua patente. Ok? O 9 foi revogado, o 8 e 10 eu não trago aqui, faço a leitura depois. Então, pessoal, é um dispositivo grande. O artigo 142, parágrafo 3º, possui 10 incisos. Eu vou apagar tudo isso aqui para vocês. Vou apagar tudo. Mas não é difícil. Tem que saber o quê? Que que os membros das Forças Armadas são chamados de militares. Ponto. Primeiro ponto. 1. Que o oficial tem patente. Patente é para oficial só. Praça não tem patente. Não importa se é da ativa, reserva ou reformada. Ou reformado. Ok? Que o militar que tomar posse em concurso público vai para a reserva, exceto os da saúde. Então, já anotei aqui, ó. Oficial tem patente, 2. Vai para a reserva, é o 3, exceto saúde. Militar não pode se sindicalizar ou fazer greve, 4. Em serviço ativo, não pode se filiar a partido político, 5. Se for considerado indigno ou incompatível com o oficialato, ele pode perder a posto e a patente. Quem julga? O Tribunal Militar em tempo de paz, Tribunal Especial em tempo de guerra, 6. E se o oficial for condenado na justiça comum militar por pena privativa de liberdade superior a 2 anos, gravem esse tempo aqui, ele será julgado aqui para ver se vai perder ou não a patente. Ok? Então é isso, simples assim. Fechamos o artigo 142, ele tem apenas esses 3 parágrafos. Já fechamos a questão 1. Aqui na sequência foi para falar dessa possibilidade de acúmulo para os profissionais da saúde. Joia? E agora nós vamos falar do artigo 143. Nós vimos o 142. Vamos agora ver o 143, que também é bem reduzido esse pedaço. Ele diz o seguinte: o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Ponto. Serviço militar é obrigatório. Ah, professor, e mulher é obrigatório? É o que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, regra geral, serviço militar é obrigatório, ponto. E aí, tá aqui uma boa oportunidade para explicar que para muita gente, eu recebi muitas perguntas
eu vou explicar agora. No seguinte, professor, eu vi no edital que essa prova é para oficial voluntário. Eu vou receber por isso porque é muito comum associarmos, né, o trabalho voluntário a ser gratuito, não receber nada. Faz de boa vontade, faz porque gosta, enfim, né? Trabalho voluntário, não é isso? Só que não é o caso aqui na Marinha, nem qualquer força armada. O trabalho voluntário, o serviço voluntário, esse concurso para oficial voluntário é justamente porque ele não é obrigatório. É para fazer o oposto. Porque existe o serviço obrigatório. No serviço obrigatório, você tem que prestar o serviço. Esse que você está prestando concurso agora, você está fazendo porque você quer. Por isso ele é voluntário. O que não quer dizer que você não vai receber, pelo contrário, vai receber um salário muito bom. Salário bruto mais de 10 mil reais. Eu posso garantir, não tenham medo disso. Vocês vão receber. Na minha época de quartel, eu era oficial da Marinha intendente, eu cuidava de toda a administração do quartel, pagamento de pessoal, rancho, alimentação, licitação, gestão patrimonial, execução financeira, de tudo. Podem ter certeza, não houve um oficial RM2 voluntário que ficou sem salário um mês. Não existe isso, ok? Fiquem tranquilos, tá? Serviço militar é obrigatório. Ok, nos termos da lei. Agora vamos aos parágrafos. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir o serviço alternativo, ou seja, uma alternativa ao serviço militar, aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativos de consciência. O que é imperativos de consciência? Entendendo-se como tal, como imperativo de consciência, o decorrente de crença religiosa, de convicção filosófica ou política. Eu não posso prestar serviço militar por causa da minha religião, por causa da minha convicção filosófica. Claro que ele vai ter que comprovar isso. Para se eximir de atividades de caráter essencialmente militar. Aí, se ele alegar imperativo de consciência, o que a Força Armada vai fazer? Marinha, Exército, Aeronáutica vai poder atribuir um serviço alternativo. Precisa saber quais são os serviços? Claro que não. Para sua prova, somente isso. Serviço alternativo. Ok? E o parágrafo 2º, também importante. Mulheres e os eclesiásticos, aqueles religiosos, ficam isentos do serviço militar obrigatório também em tempo de paz, assim como esse aqui, ó. Em tempo de paz. Tempo de guerra, a história é outra. Se tiver que chamar a mulher para tempo de guerra, para ir para a guerra, não está permitido. A Constituição Federal permite. Ok? Sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir, também não convém aqui você tentar estudar quais são as outras possibilidades, outros encargos ao serviço obrigatório. Isso é raríssimo acontecer também, nunca isso vai cair na sua prova, podem ter certeza. Precisa saber o que está aqui na Constituição Federal, que mulheres e eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório. Anotem aqui. Isso é importante. Em tempo de paz. Beleza? Vamos fazer agora uma bateria de questões? Nós já fizemos aquela primeira questão lá da autoridade suprema, que é o presidente da República. Vamos fazer mais uma bateria de questões desses artigos 142 e desse 143 que acabamos de ver. Vamos ver se a gente consegue fazer com certa tranquilidade as questões. Vamos lá? Vamos treinar? Embora, então. Questão número 2. Essa prova foi de 2020. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, já sabemos, organizadas com base na... pontinho, 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 e pontinho, pontinho, pontinho. Com base na hierarquia e comprometimento, na hierarquia e honra, na hierarquia e disciplina. Opa, gostei dessa. Na hierarquia e disciplina, gostei dessa também. Disciplina e abnegação, não. Então não é comprometimento, não é honra, não é abnegação. Com base na hierarquia. Tem que estar no sangue isso aqui. E disciplina. Militar é isso. Hierarquia e disciplina. A todo momento. Vocês vão ouvir muito isso na sua vida. Hierarquia e disciplina. Não pode errar na prova de jeito nenhum. Então,
Já anulamos a letra A letra B e a letra E. Hierarquia e disciplina. Sobre a autoridade suprema de quem? Foi até a primeira questão. Do presidente da República. Não é do ministro da Defesa. O ministro da Defesa está abaixo do presidente. Do presidente. Gabarito da questão número 2, letra T. Olha como está tranquilo? Mais uma. De acordo com o artigo 142 da Constituição Federal, que disserta sobre as Forças Armadas, é correto afirmar que... Vamos lá. O militar é permitido se sindicalizar? Não. E proibido o direito de fazer greve? É proibido o direito de fazer greve. Essa parte está correta. Mas é permitida a sindicalização? Não pode se sindicalizar. Não pode. Letra A errada. B. O militar, enquanto em serviço ativo, pode estar afiliado a partido político? Não. Enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado em partido político. A letra B também está errada. C. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno de oficialato ou com ele incompatível. Até aqui tudo bem. São as duas possibilidades, indigno ou incompatível. Por decisão do seu comandante apenas? Não, não é o seu comandante que vai julgar. É o Tribunal Militar em tempo de paz e o Tribunal Especial em tempo de guerra. C está errada. D. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será automaticamente excluído da força. Não, não é automaticamente excluído. O militar que for punido com uma pena de privação de liberdade superior a 2 anos, ele vai ser automaticamente levado para julgamento no Tribunal Militar em tempo de paz, Tribunal Especial em tempo de guerra, para saber se vai perder ou não. Não é automático. Tomou uma pena de 2 anos ou mais, automaticamente ele é excluído da Força Armada? Negativo. Ok? Errado. Vai para julgamento, Tribunal Militar. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Não foi o que nós vimos? Até conversei a galera do direito ao habeas corpus. Não cabe habeas corpus em punição disciplinar militar. Verdade, isso aqui está correto. 3, letra E. 4. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê sanção para oficial cuja conduta moralmente reprovável venda a ferir o pundonor, o decoro e a ética militares, ou cuja índole e o modo de proceder não se harmonizem com os requisitos de disciplina, liderança, cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional. Considerando as disposições constitucionais, a Constituição Federal, sobre esse assunto, assinale a opção correta. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Vou beber uma aguinha. Vamos lá. Letra A. A decisão que decretar a perda do cargo para oficiais das Forças Armadas deve emanar, em tempo de paz, de tribunal especial. Opa, calma aí. Quem é que tira a patente? Quem é que vai determinar a perda do cargo em tempo de paz? É o Tribunal Militar. Em tempo de guerra, será o Tribunal Especial. A questão inverteu. Ela falou que em tempo de paz, que deveria ser o Tribunal Militar, ela colocou Tribunal Especial. Inverteu. Errado. B. A decisão que decretar a perda do cargo para oficiais das Forças Armadas deve emanar, em tempo de guerra, do Tribunal Militar. Não. Em tempo de guerra, é o Tribunal Especial, não militar. Mais uma vez a questão foi invertida. C. O oficial só perderá o cargo se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Correto. São as duas únicas possibilidades. Ou julgado indigno ou incompatível para o oficialato, para ser oficial. A C está correta. D. O oficial condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada e julgado, será julgado na justiça militar e poderá perder o posto e a patente. Não. Olha só como ficou estranha a alternativa. O oficial condenado na justiça comum ou militar, ou seja, o oficial condenado na justiça militar
será julgado na justiça militar de novo? E poderá perder o posto? Não. O oficial condenado na justiça militar ou comum, ele será julgado pelo tribunal militar em tempo de paz ou tribunal especial em tempo de guerra. Ok? Tribunal militar. Joia? Não tem sentido eu dizer que o oficial que foi condenado na justiça militar será julgado na justiça militar. Certo? Letra D errada. Letra E. O oficial das Forças Armadas pode perder o posto e a patente por sentença transitada em julgado na justiça comum, com base em processo disciplinar administrativo. Olha o que ele está dizendo. Que a justiça comum pode tirar a posto e a patente do oficial. Não. Não pode. Não pode. Justiça comum não pode tirar posto e patente. Quem vai tirar é o tribunal militar. Em tempo de paz, tribunal especial em tempo de guerra. Ok? É o tribunal. Não pode a justiça comum pode prender. 2, 5, 10 anos, 20 anos. Quem vai tirar a patente? Justiça militar. Ok? Tribunal militar. Joia? É em tempo de paz. Ok? Beleza? Tudo bem? Então a letra E errada também. Nosso gabarito ficou a letra C. Próxima, 5. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, coloque F de falso, V de verdadeiro nas afirmativas abaixo com relação às disposições aos membros das Forças Armadas, assinalando a seguir a opção correta. Vamos lá. Militar. São proibidas sindicalização e greve? Sim. Não pode nem se sindicalizar nem greve. O militar, enquanto em serviço ativo, pode se filiar a partido político? Não, não pode. Falso. Próxima. O oficial nunca perderá o posto e a patente, mesmo que julgado indigno ao oficialato? Falso. Poderá perder sim, nós vimos. Falso. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em plenitude apenas aos oficiais da ativa. Não, o oficial da reserva continua com patente. Eu até falei para vocês, eu fui transferido para a reserva, eu continuo com a patente. Capitão da reserva. Aquele militar que seguiu a carreira e foi para a reserva é o comandante, é o capitão de mar e guerra, é o almirante da reserva. Continua com a sua patente. Não, a patente não é só para o oficial da ativa. Ok? Então a questão está errada, falso também. A única verdadeira foi a primeira. Gabarito, letra D. 5D. 6. Olha aí, questão de 2016. Todas as questões aqui são de provas anteriores, tá? Essa aqui foi de 2016. Vê se dá para errar. Quais são as bases da instituição das Forças Armadas? As bases institucionais. Hierarquia e disciplina? Ah, já gostei. São as bases das Forças Armadas, de qualquer Força Armada, tá? Não é só da Marinha, não. Hierarquia e disciplina. Não tenho medo. Letra A. Autoridade, responsabilidade, respeito à ordenação, posto e graduação, lei e regulamento? Não. Hierarquia e disciplina. Letra A. Bem tranquila, né? Essa provinha aqui de 2016, essa questão. 7. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Exato, nós vimos. Serviço militar é obrigatório, só que tem algumas nuances, né? Sendo assim, é correto afirmar: mulheres e eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir. Não está certo isso? Certo. Eles são isentos em tempo de paz, podendo ser, atribuídos outros encargos. Ok. A letra A provavelmente é o gabarito. Vamos ver as outras. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório mesmo em tempo de guerra. Não, somente em tempo de paz. B errada. Somente os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar. E as mulheres? Errado. Somente as mulheres ficam isentas do serviço militar obrigatório e os eclesiásticos. Falso também. Letra E. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegar imperativo de consciência, entendendo-se como tal
os decorrentes de crença religiosa e de convicção filosófica ou política. Até aqui está tudo certo. Para se eximirem de atividades de caráter essencialmente, olha o que a banca fez, administrativo. Não, né? Eu vou voltar. Para se eximir de tarefas essencialmente, vou apagar isso tudo, essencialmente militar. Como é que eu vou dizer? Eu não posso cumprir uma atividade administrativa porque eu sou da religião X. Não tem nada a ver. Agora, o militarismo, tudo bem, envolve, no final das contas, se você tiver que ir para uma guerra, você vai ter que matar alguém, vai ter que atirar alguém, minha religião, enfim. Tem toda uma situação. Agora, funções, tarefas administrativas, aí não, né? Aí não pode alegar isso. Então, cadê a questão? Errada aqui, gabarito 7. Letra A. Joia? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma questãozinha aqui. Eu vou ler aqui o enunciado e depois eu vou fazer a abordagem teórica também. É uma parte que vai falar sobre segurança pública, que também está previsto no edital de vocês. E vai falar não apenas, né, das Forças Armadas, mas vai falar de Polícia Federal, das polícias militares, vou falar de bombeiro aqui, dentre outras coisas. Joia? Vamos lá. Vamos ler a primeira questão de 2018. A Constituição da República Federativa do Brasil apresenta disposições relativas à organização, destinação e constituição tanto das Forças Armadas, como acabamos de ver, quanto dos órgãos de segurança pública, que é exercida pela preservação de ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com base nas disposições constitucionais acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Foi uma das questões, 2018, da prova. Certo? E antes de eu ler as alternativas, eu vou passar com vocês o dispositivo. Aí a gente volta para a questão. Vamos lá. O artigo 144, nós estudamos até agora o artigo 142 e o 143. O 143 fala do serviço obrigatório, esse, com as isenções, né? Os eclesiásticos, das mulheres e quem declarar um imperativo de consciência. Agora nós vamos para o 144, que fala desses órgãos de segurança pública. Vamos lá. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Segurança pública é um dever do Estado, do poder público. E direito e responsabilidade de todos é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos? Polícia Federal. Já ouviram falar na PF? Polícia Federal, claro, né? Na Polícia Rodoviária Federal, já ouviram falar na PRF? Quando você pega uma estrada, é a PRF, é o posto da PRF que faz a blitz, que para e tal. PRF. Polícia Ferroviária Federal, temos também a Polícia Ferroviária Federal. Polícias Civis. Polícia Civil, as polícias civis, elas são estaduais, né? Polícia Civil de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Polícias civis, elas são estaduais. Diferente dessas aqui, que até então são federais. Polícias militares e corpo de bombeiros militares, que também são estaduais dos estados. Polícias militares e corpo de bombeiro. E polícias penais, federal, estaduais e distrital. Essas polícias penais são aquelas que tomam conta dos presídios, sabe? Tem a polícia própria, a polícia presidiária. Ok? Estes são os órgãos de segurança pública. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercido pela preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e patrimônio. Tem duas considerações de cara que eu quero fazer com vocês. Vocês estão vendo aqui, nesses dispositivos aqui, algo relacionado à polícia marítima? Vou mostrar a telinha de novo. Vocês conseguem visualizar algo sobre polícia marítima? Não tem. E como é estranho, né? Porque estamos falando de marinha. Não é verdade? Bom, não existe. O que não existe, pessoal, é o órgão Polícia Marítima Federal. Isso não existe. Polícia Marítima Federal não existe. Já caiu em prova, vou mostrar para vocês também. Polícia Ferroviária Federal tem. Polícia Rodoviária Federal tem. Polícia Federal tem. Polícia Marítima Federal não existe.
O policiamento marítimo vai ficar por conta da Polícia Federal. A Polícia Federal faz também a segurança marítima. E, claro, a Marinha vai fazer a segurança do mar territorial brasileiro frente a outros países, né, defendendo o seu mar. A Polícia Federal, por meio do mar, na sua atuação marítima, vai buscar ali contrabando, aquelas coisas todas ali. Ok? Beleza? Não existe esse órgão Polícia Marítima Federal. Isso cai em prova. Tá? Outra observação. Vocês visualizaram aqui o órgão Guarda Municipal? Também não é segurança, né? Mas não consta aqui. Vamos dar uma olhada de novo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro, Polícia Penal. Não tem Polícia Marítima. Tomem cuidado, é isso que a banca vai cobrar. E Guarda Municipal, eu vou falar já já. Não está aqui também. Não está aqui também. Vamos ler esse parágrafo 6º aqui do artigo 144, que eu julgo ele importante. Polícias militares e corpos de bombeiros militares, vejam que eles são militares, mas não pertencem a forças armadas. São órgãos de segurança pública. São forças auxiliares. Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar são forças auxiliares, não são forças armadas, são forças auxiliares e, aqui é importante, reserva do Exército. É uma reserva. Podem ser convocados. É uma reserva do Exército, não é da Marinha, não é da Aeronáutica. Uma reserva do Exército, a Polícia Militar e o Bombeiro, ok? Está na Constituição Federal. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, Distrito Federal e territórios, como eu já disse, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual pertencem aos estados, ok? Vão ficar subordinados ao governador do estado. Joia? Beleza? Então a informação mais importante aqui, Polícia Militar e Bombeiro Militar são forças auxiliares e são reserva do Exército. E o parágrafo 8. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Olha só. Vocês estão vendo aqui proteção de pessoas? Não. Qual é o papel da guarda municipal? Se é guarda municipal, quem vai ser o responsável? O município. Eles poderão constituir, não é obrigatório um município ter guarda municipal. Tem muitos municípios muito pequenos e muito pobres sem a menor condição de ter guarda municipal. Os municípios podem constituir guarda municipal, não é obrigatório, está aqui na Constituição Federal. E a guarda municipal serve para proteger bens, serviços e instalações, não é para proteger pessoas. Proteger pessoas, essa missão fica com a parte de segurança pública desses órgãos que nós vimos, Polícia Federal, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil. Ok? Beleza? Guarda municipal, o papel da guarda municipal é cuidar do patrimônio, dos bens, do serviço. Joia? Muito bem. Vamos para a questão agora. Vamos lá. Com base nas disposições constitucionais acerca desse assunto, assinale a opção correta. As Forças Armadas destinam-se à garantia da lei e da ordem. Opa! Tá certo ou tá errado? Vamos lembrar lá no artigo 142 quais são os deveres das Forças Armadas? A primeira ninguém esquece, né? Vamos combinar? Defesa da pátria? Ninguém esquece. Defesa da pátria, defender o país, tudo bem. E aquelas outras duas? As garantias dos poderes constitucionais e, por iniciativa desses poderes constitucionais, a defesa da lei e da ordem. Defesa da garantia da lei e da ordem. Eu vou voltar tudo. Vamos lá. Aqui. Vou apagar isso tudo. Garantia, por iniciativa de qualquer um dos poderes, garantir o quê? A lei e a ordem. Então, é claro, faz parte, é um dos deveres das Forças Armadas. A letra A está correta. A letra A está correta. Então, vamos encontrar os erros nas outras. B. As polícias civis são consideradas forças auxiliares.
Quem nós vimos aqui que são considerados forças auxiliares? Bombeiros, Polícia Militar, e não são incumbidas da função de polícia. Polícia Civil, claro que tem a função de polícia judiciária no âmbito do Estado. Faz o papel da Polícia Judiciária Estadual? Sim. Errado. C. A Polícia Federal não é considerada uma força auxiliar e não exerce a função de polícia judiciária. Polícia Federal exerce sim função de polícia judiciária. D. Os corpos de bombeiros militares são considerados reserva do Exército. Nós vimos, bombeiro é reserva. E não são incumbidos de atividade de defesa civil. Falso. Bombeiro tem o papel de defesa civil, sim. Isso também está na Constituição Federal. Faça uma leitura depois dos artigos mais completa. Só com isso aqui que nós vimos já resolvia a questão, né? Nós vimos lá no 142, já resolvia a questão, gabarito letra A. Essas outras partes aqui vocês conseguem ver no próprio dispositivo da Constituição Federal. Está disponível para leitura, mas claro que faz parte da Defesa Civil Bombeiro. Letra E. As polícias militares são incumbidas de preservação de ordem pública e de polícia extensiva, não sendo considerada reserva do Exército. Nós vimos que tanto o bombeiro quanto a polícia militar são consideradas reservas do Exército. Aqui está dizendo que a polícia militar não é considerada reserva do Exército, está errada. 8. Letra A. 9. De 2017. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos, exceto... O que está errado aqui? Polícia Civil? Nós vimos. Polícia Rodoviária Federal? Nós vimos. Corpo de Bombeiros? Nós vimos. Opa. Guarda Municipal não estava lá no rol. Lembram? Nem a Polícia Marítima. É comum cair também. Polícia Marítima. Não existe Polícia Marítima Federal. É a Polícia Federal que faz. E nem Guarda Municipal também estava no rol. Guarda Municipal aparece só como um parágrafo no final do artigo, dizendo que o município pode criar. Mas não está dentro do artigo que traz os órgãos de segurança pública, que vai cuidar de pessoas. Guarda Municipal não cuida das pessoas, por exemplo. E a Polícia Ferroviária? Essa nós vimos também. Ferroviária, ok. Então a única errada, 9, letra D. E, para finalizar essa parte da Constituição Federal, vamos lá. A segurança pública, prova de 2017, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e do patrimônio. Segundo o artigo 144, caput incisos, da Constituição Federal do Brasil, assinale a opção que não apresenta um órgão de segurança pública. Olha, mesmo esquema. Marinha cobrando da mesma forma. Qual não é um órgão? Polícia Rodoviária é? É. Polícia Civil? Polícia Marítima. Olha o tal da Polícia Marítima aqui. Não. Polícia Ferroviária, sim. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sim. Polícia Marítima, cai fora. É o nosso gabarito. Fechamos aqui com a letra C. Ok, pessoal? Muito bem, fechamos então. A primeira parte, a primeira norma já está vencida. Fechamos a Constituição Federal, uma bateria de questões só de Constituição Federal, Forças Armadas, envolvendo também os outros órgãos de segurança pública. E é importante que vocês percebam como a banca cobra, como a Marinha cobra. Ela vai dizer qual é o órgão, qual não é um órgão de segurança pública. Quais são as bases, isso aí é praticamente toda a prova cai. Quais são as bases do militarismo, das Forças Armadas? Hierarquia e disciplina, tem que saber. Quem é o comandante supremo, autoridade suprema, presidente da República? A patente é relacionada só a oficiais. Oficial não pode fazer greve, não pode sindicalizar. Se tiver nativa, não pode se filiar a partido político. A questão de perda da patente, perda do posto da patente, só em casos em que o oficial for julgado indigno ou incompatível para o oficialato, pelo Tribunal Militar em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. E a questão do serviço militar obrigatório também é muito importante. O serviço militar é obrigatório. Agora, mulheres e eclesiásticos são isentos, podendo ser atribuídos outros encargos, e aquele que também demonstrar algum imperativo de consciência também,
por questões religiosas, filosóficas ou políticas, também poderá se abster, desde que a atividade seja vinculada ao militarismo, se abster de exercer o serviço militar, mas terá que prestar um serviço alternativo. Joia? Dá uma passada geral. Espero que tenha sido uma aula tranquila para vocês, que vocês tenham compreendido bem o assunto, que vocês tenham conseguido resolver as questões. Se vocês acertaram as questões, parabéns. Se vocês erraram, não tem problema. O erro faz parte do processo. Vocês estão aprendendo, vocês estão no processo de aprendizagem. O erro aqui é comum, é normal, só não pode errar na prova. E mais, errou uma vez, se esforça para não errar de novo, né? Já errou uma vez, já entendeu o que você está escorregando, estuda para não errar de novo. Refaçam todas as questões novamente, ok? Façam um programa de revisão, estejam sempre vendo de novo o conteúdo já estudado para não esquecer. Joia? Então é isso, fechamos a primeira parte da aula 1, Constituição Federal. Na sequência entra as leis complementares. Joia? Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.